A hora que aparecer aqui, eu saio do ar, hein? Aí tu sabe que já iniciou lá. Tá bom, tá ótimo, perfeito. Olá, boa noite, queridos pais. Joia, aqui quem fala então é a Bianca Stock. Eu sou psicóloga aqui de Porto Alegre, sou psicóloga clínica e também educacional, trabalho com assessoria a professores e escolas na qualidade dos vínculos, também com formação de pais em educação positiva. E nessa trajetória tive, né, o grato convite da Escola La Salle Carmo de me convidar para nessa noite poder compartilhar com vocês todas as questões que estamos pensando sobre esse contexto tão singular e tão novo, né, tão abrupto para todos, da pandemia e do isolamento social e as interfaces com a educação e com a escola. Então a ideia hoje é realmente um bate-papo, a gente vai conversar com os pais. Vou trazer algumas questões para a gente poder pensar no contexto da casa e depois continuar essa conversa nas redes sociais e em outros espaços de escuta da escola. Então, muito obrigada ao La Salle Carmo por esse convite, o irmão Roberto, a Adriana e toda a equipe diretiva que confiou esse tempo para a gente poder conversar. Eu estou conversando hoje com pais desde a educação infantil até o ensino médio. Então, a gente tem várias realidades diferentes aí para poder abordar e cuidar com muito carinho, entendendo a realidade de cada criança e a singularidade dos contextos familiares. Primeira coisa que eu acho que é fundamental a gente abrir essa live, eu tenho aberto as conversas com outras escolas e outros grupos de pais, é que não existe especialista em pandemia. Isso é sério. Não existe pais especialistas em isolamento social, não existe escola especialista em pandemia, nem mesmo infectologistas especialistas com essa vivência de uma pandemia apocalíptica mundial que nos deixa tão assustados, que nos deixou com tantas restrições como as que a gente está vivendo hoje. Então, com isso, a gente faz assim, ó, baixa a cobrança e percebe que a gente vai passar por tudo isso caminhando juntos, que é processo e que todo mundo está aprendendo nessa caminhada, aprendendo a conviver intensamente em família, aprendendo a fazer educação com estudos domiciliares online, professores descobrindo muitas ferramentas, todo mundo tentando se virar no home office em casa, no jeito que for possível, porque a gente está fazendo um laço social, coletivo, de solidariedade, porque desejamos que as pessoas possam se cuidar, que as pessoas possam sobreviver e, além de sobreviver, prosperar a esse desafio, né, que envolve comunitariamente todos nós. Então, a gente, para preservar a saúde, para preservar quem a gente ama, estamos todos enfrentando uma série de frustrações. E essas frustrações podem ser também um espaço para a criatividade. E isso é muito interessante, porque a gente só cria a partir da falta, daquilo que não tem, daquilo que precisa de algo novo. Então, a frustração, quando a gente idealiza algo e aquilo sai diferente do que a gente imaginou, quando a nossa necessidade não é plenamente aceita, por mais que doa, a gente tem a possibilidade de criar. Por isso que os psicólogos falam tanto que é importante as crianças exercitarem o músculo da frustração, que a gente não precisa ter medo de... a gente não precisa ofertar frustrações artificiais para as crianças, para que elas se fortaleçam e construam habilidades socioemocionais. Não precisa ser assim. A vida já é suficientemente rica de situações adversas para as crianças darem conta e para exercitarem esse músculo. O que a gente pode deixar é mais espaço para que elas possam lidar com as consequências naturais dos fatos, das escolhas, que elas possam suportar que às vezes, né, que muitas vezes as coisas não vão funcionar
na medida em que elas necessitam, que as necessidades precisam ser compostas e adequadas na família, na sociedade, na escola. Então, frente a tantas perdas, o que a gente pode criar? O que a gente pode ver como esperança e possibilidade? As crianças e os adolescentes, pais, perderam muito. Eles perderam muitas coisas essenciais para o desenvolvimento socioemocional, psíquico deles, cognitivo, motor, interacional. Eles perderam os contatos, muitos perderam o contato com os avós, perderam contato com os professores, com os colegas, o brincar no espaço público, a interação. Então, com medo, porque as crianças também estão entendendo que tem alguma coisa muito séria acontecendo que põe as pessoas em risco. Então, as crianças e os adolescentes, né, não estão alheios a tudo isso, estão tentando entender, assim como a gente também se esforça para tentar entender tudo isso que está acontecendo, as crianças também, do jeitinho delas, estão tentando. Mas, frente a tantas perdas, e a gente poder acreditar na capacidade de resiliência das crianças e adolescentes, é muito importante que a gente faça um grande esforço de empatia com eles. E com isso, vale a gente se colocar um pouquinho no lugar em que eles estavam, né? Pensa uma criança de primeiro aninho, que vai estrear no ensino fundamental, anos iniciais, com toda aquela expectativa, né, de conhecer a prof nova, os colegas novos, ai, o primeiro ano, né, agora eu sou grande. Vive 1 mês e pouco de aula e não acontece. Aquele adolescente lá do terceirão, que estava feliz, que ia concluir a escola, cheio de expectativas com todas as bagunças e fusarcas que faria com a sua turma, recreios temáticos, né, para viver, para fechar esse ciclo com muita alegria, com festa, porque ser adolescente também é isso, né? É poder desfrutar com alegria esse momento de vida. Não acontece. Os que estavam para começar o Grêmio Estudantil, olha que alegria, a gente foi eleito para ser Grêmio Estudantil, não vai acontecer. Acontece de outros jeitos, né? Mas com a tristeza, com essa situação de estar em casa. E outras tantas, né, expectativas que se tinha, os adultos tinham muitas expectativas que tiveram que ser refeitas, mas não é legal a gente diminuir ou achar que é menor, ou achar que é menos importante a expectativa que uma criança, um pré-adolescente ou adolescente tinha em relação à interação na escola e com seus pares nesse momento. Então, todas essas vivências, por mais que às vezes para os adultos possam parecer tão singelas, para as crianças elas têm uma força de construção de memória e subjetivantes muito grandes. Com isso, eu não estou colocando para a gente vitimizar as crianças ou ter pena dos estudantes. Não é essa a ideia, jamais. Mas fazer um movimento de empatia e de que realmente tem dias que vão ser muito difíceis, tem dias que a gente vai ficar com raiva de ter que estar fazendo atividade online, tem dias que a gente vai dizer, tá, não quero mais isso, estou cansado, e outros tantos sintomas que a gente vai conversar aqui hoje. Quando começou o isolamento social, entendendo que essa é a primeira vez na história recente, né, dessa geração toda que estamos vivendo essa situação, o que nós fomos fazer, quem trabalha com saúde mental? Nós fomos buscar informações com os terapeutas, psicólogos, psiquiatras, né, e outros profissionais de saúde mental da Itália e da Espanha, especialmente. É evidente que a gente faz toda a adaptação cultural, social, econômica, né, de 2 países europeus para o contexto do Brasil. Mas nós ficamos curiosos em saber como que os colegas terapeutas de lá estavam vivendo e percebendo, interpretando o movimento do isolamento. O que eles nos contaram? Que tem ondas sociais. E gostaria de pensar com vocês se vocês também sentiram dessa forma, tá? Então, começou todo mundo achando um pouco engraçado, um pouco assustado, com raiva, né? Mas agitado lá no início da quarentena, muitas cobranças, mas muitos memes nos grupos de WhatsApp, até com certo humor. Foi passando o tempo,
começaram as manifestações culturais com mais força. Vocês viram, né, todo o movimento de muitas lives de músicas, como a gente via aqueles vídeos da Itália, das pessoas numa janela a outra, tocando música clássica ou músicas, né, da cultura popular. Então, aqui nós também vivemos isso, né, uma onda de lives e de muitas apresentações artísticas, que foi muito bonito, porque reforça, né, o nosso laço de que estamos todos juntos e estamos todos comprometidos com a saúde e o bem-estar, né, do nosso país e de toda a população. Porém, foi passando o tempo, e o que se percebeu? E isso no consultório, para mim foi incrível, assim, entender como a gente é subjetivado pelo social, né? Porque foi realmente uma onda. 3 semanas atrás, foi visível o entristecimento dos adultos e das crianças. Veio forte a tristeza. Ah, então quer dizer que não vai ser só 1, 2 semanas? Quer dizer que a gente não tem controle sobre quanto tempo mais essa quarentena vai durar? Quer dizer que os números de mortes estão aumentando? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está conseguindo fazer o achatamento da curva, mas com muita cautela, com muita preocupação, muitos os casos aumentando ainda diariamente, novos municípios. Rio, São Paulo, uma situação muito grave, outros estados, situações graves. Então, a gente acompanhando todas essas notícias, e a gente foi perdendo o controle sobre tudo. As crianças, que no início da quarentena, especialmente nos atendimentos online e, né, na conversa com as escolas, estavam mais agitadas e brincando simbolicamente muito sobre tudo o que estava acontecendo, os adolescentes também conseguindo falar e falar da sua angústia, baixou. Excesso de telas, pouca produção criativa, aquelas brincadeiras, né, de colocar no brincar simbólico o que estava acontecendo, como, por exemplo, como aconteceu comigo no consultório de um paciente fez um bloco de Lego na frente do celular, porque eu estava no celular, né, e aí me tapou todo e disse, Bianca, agora você está presa. Eu disse, é mesmo? Onde é que eu estou presa? Está presa numa fábrica, e nessa fábrica não tem ninguém. Eu disse, não tem um funcionário para conversar? Não, não tem ninguém, tu só pode pedir teleentrega. Então, claro, o brincar é maravilhoso, né? O brincar livre, ele salva. O brincar livre é a base da construção da saúde mental, é como as crianças podem brincar ativamente do que elas vivem passivamente, como nos ensinou Freud. Então, a criança, ela elabora a realidade pelo brincar livre. Por isso que é tão importante garantir o brincar livre, espontâneo, sem telas e sem atividades programadas, pré-programadas para as crianças nesse momento de muitas frustrações. Mas, enfim, diminuiu o brincar simbólico, veio o entristecimento, os adultos também muito cansados, a convivência excessiva, a quarentena, o isolamento social não perguntou para a gente como nós estávamos antes de começar tudo isso. Ninguém perguntou. Tá tudo bem financeiramente aí na tua casa? Vocês estão com uma reserva? Saúde mental tá ok? O casamento tá beleza? Né? Ninguém tá fazendo reforma? E por aí vai. Todo mundo bem de saúde? Não, pegou todo mundo pelo pé, do jeitinho que a gente estava. E aí, a vida cheia de desafios constantes, tudo aquilo que estava um pouco latente ou tentando se reorganizar foi descortinado. E tudo veio com muita intensidade, com muita força. A gente teve que se haver com situações do trabalho, de dentro de casa, de uma maneira muito crua. E isso foi dolorido, está sendo dolorido, né, para muitas famílias, o que é absolutamente compreensível. Depois da tristeza, na semana passada, começou uma força de irritação muito grande. As crianças mais irritadas, os adolescentes irritados, muitas brigas dentro de casa, cansados, as crianças cansadas de brincar com adultos, com muito desejo de brincar com outras crianças, querendo jogar bola, querendo correr, né? Os adolescentes, assim, sedentos pela interação social, entendendo, tá, agora deu, chega. Então, essa irritação, ela veio com muita presença, especialmente para alguns adolescentes, muitos
sentimentos de despersonalização, sentimentos de desintegração emocional, e isso nos adultos também. Então, os adultos muito cansados, né? A gente tem diversos contextos, a gente tem situações de estudantes que foram ficar com os avós no interior, na colônia, porque os pais trabalham em hospital, ou outros não, estão tendo que fazer escala nos pais, porque um precisa sair para trabalhar e voltar, e todos os procedimentos de higiene que são bem desgastantes. A gente tem 2 pais em home office com crianças pequenas em casa que não conseguem se concentrar, não tem um espaço adequado. Então, né, um aparelho de computador para toda a família, pouca internet, tem todas as situações possíveis, até aqueles que estão absolutamente sozinhos, né? Mães, né, muitas mães sozinhas com seus filhos, e aí a gente vai depois falar um pouquinho sobre o cuidado com as mulheres nesse momento, e com as mães, que é muito importante da gente estar atento. E todo esse preâmbulo, toda essa conversa com vocês, porque a ideia hoje é a gente entender o que nos ajuda a passar por esse momento. Que estratégias que a gente está colhendo com as pessoas, com as instituições, e que são producentes para a gente garantir que todo esse tempo não seja só um tempo de suportabilidade, mas que a gente aprenda e que a vida continue sendo digna de ser vivida nesse tempo, né? E que não seja só algo a se adaptar, só algo em que a gente se sente se perdendo de si mesmo, porque com isso a gente vai adoecer emocionalmente, inclusive a nossa imunidade baixa. Então, voltando às ondas sociais, a gente teve o tempo de irritação, e hoje, né, conversando com alguns colegas da psicologia, e ontem mesmo nós tivemos um momento belíssimo com os professores do La Salle Carmo, de escuta, em que os professores, de uma maneira muito sincera, muito generosa, puderam compartilhar com os seus colegas e equipes como estavam percebendo esse processo, quais eram as estratégias que estavam usando com os estudantes, o que sentiam falta, o que estavam criando. Então, né, um reforço, assim, do propósito da equipe, de toda a educação laçalista, né? Sou ex-aluna laçalista, então fico super emocionada de poder estar fazendo essa conversa com vocês e ter feito a conversa com os professores, né? Vivi muito intensamente toda a força e pastoral laçalista, então retomar isso é muito bacana. Já faz 20 anos, né, gente? Mais ainda, 25 anos, mas isso mantém forte dentro de nós. Mas o que se percebeu nas conversas de ontem, de hoje, né, e tem acontecido durante essa semana e com os profissionais da área também? Parece que agora estamos mais resignados, aceitando, né, nós tivemos um decreto do governo do estado há pouco tempo, aceitando que, enfim, teremos que nos adaptar por mais um tempo, exatamente quanto tempo não temos certeza, mas que essa resiliência, ela vire criatividade. Porque se ela virar só uma melancolia por aquilo que a gente gostaria de estar vivendo e não está, todos nós adoeceremos. O que é o mais importante na relação família e escola agora? A ideia de que nós somos uma comunidade educativa, que todos nós fizemos um pacto, né, inconsciente, de que a gente vai sobreviver, de que a escola vai se manter viva, ativa, acolhedora, investigativa, e as famílias da mesma forma, apoiando que a escola se mantenha bem e a escola apoiando que as crianças e adolescentes se mantenham bem. Alguém tem receita para isso? Ninguém tem receita. A construção assertiva, ela vai se dar no processo, na escuta. Então, é muito importante que os pais possam se reportar à escola quando perceberem que algo não está funcionando bem na sua casa, porque na casa do lado pode estar sendo uma estratégia interessante. Para o teu filho, pode ser que não esteja sendo. E o teu filho está entrando em sofrimento, não está conseguindo se vincular às propostas que estão sendo elaboradas pelos professores, porque a gente vai na tentativa e no erro, a gente vai experimentando aquilo que faz sentido e não necessariamente vai atingir todos os estudantes. Mais do que nunca, o ensino personalizado, ele é necessário agora. Então, já que a gente está entrando nesse momento de maior aceitação, entendendo que a gente tem pouco controle sobre tudo que está acontecendo, a gente depende de dados e de indicadores de saúde, a gente pode melhorar nossas formas de diálogo.
nessa garantia dessa comunidade educativa, para que ela se mantenha bem, as duas pontas precisam cuidar de si, tá? Porque isso reverbera no cuidado com o outro e no cuidado com o mundo, né? A ética do cuidado, ela está sendo fundamental nesse momento, ela tá vindo com muita força. Mais do que nunca, a gente vai ter que aprender a cuidar da casa comum, e essa casa comum, ela é uma extensão da nossa casa subjetiva interna. O que eu digo como cuidado de si? Ontem, a equipe do La Salle Carmo investiu um tempo de escuta e cuidado dos seus professores. Nas famílias, também é importante que as famílias entendam que nada é tão importante agora do que o clima familiar, do que o bom clima familiar, a comunicação na família, a convivência em família. É a missão da escola continuar mantendo o desejo pelo aprender e o vínculo com o colégio muito ativo, e a capacidade de fazer perguntas investigativas, de criar hipóteses, de testar essas hipóteses, que isso se mantenha vivo e muito produtivo com as crianças, com os adolescentes, especialmente, a gente vai falar um pouquinho depois, nas crianças no início da alfabetização. Mas precisa manter com todos, com os adolescentes também. Por outro lado, cabe às famílias, e isso é paradoxal, mas está tudo bem, porque a gente habita os paradoxos, né? A gente não resolve os paradoxos, a gente habita eles. É a flexibilidade, entender que a gente precisa ter muita flexibilidade para acolher e poder passar pela vida de uma maneira mais interessante, né? E o excesso de rigidez nos aprisiona. Essa flexibilidade que eu convido as famílias a pensar é poder fazer os seus filtros. Qual é a realidade da tua família? De acesso à internet, de condições subjetivas, do que teu filho está anunciando? Com certeza é mais importante que o teu filho possa ter uma conexão com os pais, uma conexão com os amigos, seja pela internet, seja, né, do jeito que for possível ali, que esse filho se sinta acolhido, do que ele dê conta de todas as atividades que vierem da escola. Nem a escola tem essa expectativa, né? A gente quer manter os estudantes ativos e curiosos, mas tem dois sensos aí que eles nos ajudam a entender isso. Dois sensos fundamentais, tá? Para a regulação do nosso comportamento e do nosso bem-estar são os sensos de aceitação e o senso de importância. Como assim? Aceitação não significa eu ser aceita exatamente como eu sou e que as pessoas têm que engolir o meu jeito, porque não é nada disso, tá? Aceitação é eu me sentir conectado, eu me sentir próximo, íntimo, eu senti que as pessoas se importam comigo. E o outro senso é o senso de importância, que não tem nada a ver com se sentir mais importante do que os outros, não é isso. Importância no sentido de ser útil. Aquilo que eu faço contribui com o bem comum, contribui com a minha casa. E isso a gente constrói desde os bebezinhos até os adolescentes. Mais do que nunca, divisão de tarefas domiciliares, espaços de reuniões de família em que vocês vão discutir quais são as estratégias para limpeza da casa, para organização da rotina, para o uso dos aparelhos, são fundamentais. Depois eu explico um pouquinho, né, o passo a passo de reuniões de família que podem ser estratégias que nos ajudem a enfrentar os desafios desse momento. Quantas crianças e adolescentes, eles percebem que o adulto enxerga que eles têm algo de bom dentro deles para oferecer para a família, para oferecer para a escola, que eles são capazes de contribuir? Isso faz a autoestima e o senso de autovalor subirem. Porque a autoestima, gente, não é eu ficar dizendo para o meu filho quanto ele é inteligente, quanto ele é bonito, quanto ele é isso, quanto ele é aquilo. Isso, às vezes, dá exatamente o efeito contrário, né? A criança ou o adolescente se sentem cobrados e baixa, na verdade, a ideia de autoestima, de alto valor. A autoestima, ela tem tudo a ver com encorajamento. Eu encorajo, né? Eu poder encorajar a criança a fazer mais, a contribuir, a ajudar e reconhecer aquilo.
muito obrigada por esse desenho que você fez, alegrou a nossa tarde, olha que bonito, vamos botar aqui na parede da casa. Ou um pequeno gesto que teu filho pré-adolescente faça e que vai reconhecer, ao invés de só criticar, porque os adolescentes já dão muitos gatilhos para serem criticados, né? Se a gente não cuida, a gente passa chamando atenção e criticando, chamando atenção e criticando, chamando atenção e criticando. E com isso, o senso de aceitação e o senso de utilidade, de importância deles abaixam e a gente começa os problemas de comportamento e os problemas no clima da família. Então, isso é sério agora. Hoje mesmo, eu conversava com uma avó que muito preocupada, porque ela estava assumindo o lugar de professora da neta, né? Se colocando no lugar de alfabetizadora. Preocupada que essa criança não aprendesse, porque primeiro ano do ensino fundamental, como que ela não vai se alfabetizar, vai ficar para trás dos colegas. E o que essa avó no relato me expressou? Bianca, eu estou me dando conta que a memória que eu estou construindo com a minha neta nessa quarentena é a memória de uma avó cobradora. É de uma avó que só corrige e que critica. E a gente sempre foi muito amigas, nós sempre nos divertimos muito juntas. E essa avó tem toda a razão na reflexão que ela faz. Qual é a memória que as crianças e os adolescentes vão construir desse tempo social que a gente vai contar por muitos anos, né? Porque vai estar na narrativa da gente, daqui a 5, 10 anos, o que você fez lá na pandemia? A gente vai contar sobre isso. Então, para um pouquinho e pensa assim, a partir das experiências que eu estou ofertando, né, para os meus filhos, quais são as memórias que a gente está criando em família juntos? E isso é pelas crianças e adolescentes, mas também é pelos adultos. Às vezes, quando a gente percebe que não tem mais controle sobre tantas coisas que a gente tinha controle, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas rendas que foram também abaladas no momento, sobre a escola, sobre tudo isso, perdi o controle de tudo, o que eu vou fazer? Vou controlar meus filhos. Só que a qualidade do vínculo, ela não se dá pelo controle, ela se dá pela conexão. E a conexão demanda escuta ativa, demanda ter interesse, e às vezes escutar ativa é escutar com interesse e em silêncio. Se a gente começa a explicar muito quando o outro está falando, se a gente começa já a ficar muito ansioso, querendo dar conselhos, ou se defender, tudo isso são barreiras de escuta, e que fazem com que o outro não tenha nem vontade mais de nos endereçar a palavra. E com isso vai se isolando e se isolando também. Uma vez um rapaz de 22 anos me comentou o seguinte: Bianca, quando eu tinha 14, eu joguei tanto videogame, eu passei aquele ano dos meus 14 anos jogando tanto videogame, que a sensação que eu tenho é que eu não vivi aquele ano. Que eu dei stop na minha vida e não vivi. E isso, se acontecer com as nossas crianças e adolescentes nesse momento da pandemia, é muito grave. É evidente que o tempo de uso de telas, que as pesquisas recomendam, que a gente conversa com os pais, estão todos flexibilizados, porque os pais também precisam, muitas vezes, desse recurso para dar conta das suas tarefas de trabalho, o que é absolutamente compreensível. Mas o que a gente pode adequar dentro disso, que não é nem o ideal, né, mas é o possível, entendendo que é muito importante que as crianças e adolescentes construam memórias afetivas e narrativas sobre isso, que elas possam contar, né, com a família, pensar junto, e que a família reconheça, não importa a idade da criança, não importa a idade do adolescente, reconheça que o que eles têm para falar e pensar sobre o momento atual tem valor. Porque se a gente quer que no futuro eles aprendam a resolver problemas sozinhos, não é isso que a gente quer para os nossos filhos? Que eles aprendam a resolver problemas sozinhos, que eles sejam independentes, que eles sejam autônomos, que eles sabem fazer boas escolhas para si mesmos, que eles tenham sucesso no trabalho, que sejam pessoas éticas, honestas. A gente precisa oferecer essas experiências no momento que eles estão em formação. Então, o papel dos pais não é fazer não é incidir sobre a criança e o adolescente, né? Não é assim que a gente constrói valores. A gente constrói valores cuidando do nosso ambiente, cuidando da casa como um ambiente
que é facilitador do desenvolvimento. Esse também é o papel da escola. A escola precisa ser ambiente facilitador. Pais, os professores estão com muita saudade dos filhos de vocês. Mas muita saudade. Uma saudade que dói. Porque o professor não escolheu ser professor para trabalhar com videoaula ou em escritório. O professor gosta de contato com gente, gosta até das traquinagens das crianças, dos adolescentes, dos estudantes, eles gostam disso. Eles escolheram trabalhar com essa faixa etária. Então, esse contato humano que está fazendo falta para as crianças, né, em casa, os professores também estão sentindo falta. E a gente vai precisar falar. Então, quando um estudante diz, hoje eu não vou fazer, eu estou muito bravo, não quero mais, ou nem quer mais olhar a aula online, fica reativo, entende que isso pode ser uma manifestação legítima e saudável que ele está pedindo ajuda, ele está dizendo, está difícil, eu estou triste. E às vezes a gente poder conversar aqui, tá tudo bem, só validar um sentimento de que realmente está complicado nesse momento, já é o suficiente para a criança respirar, se reorganizar e poder se vincular com aquela estratégia novamente. Então, esse tempo da escuta e não robotizar as crianças e adolescentes em casa é o que vai garantir que a gente aprenda e saia mais fortalecido e com muitas aprendizagens desse tempo. A leitura do mundo, ela precede a leitura da palavra, tá? A gente tem, né, todo um rol de autores na pedagogia que traz isso para a gente poder pensar. As crianças e os adolescentes precisam ser convocados primeiro a ler o mundo. Ler o mundo não é só ler os dados da pandemia, as notícias, interpretar isso, mas também valorizar as leituras de mundo que eles estão fazendo na intimidade da casa. Uma criança que está interessada sobre como o circuito elétrico da casa funciona e faz perguntas sobre isso é muito interessante. Ela está trazendo conteúdo. É dela isso. E por ser tão espontâneo, vai gerar muito mais desejo por aprender sobre isso. Então, os pré-adolescentes muito envolvidos agora com TikTok e outras redes sociais, se a gente olha para esses movimentos deles e diz assim, isso é bobagem, quem tu acha que tu vai ser só usando o TikTok? Tu acha que tu vai ser alguém na vida? Tu já viu algum youtuber? Porque isso é 1 em 1 milhão. Esse papo do adulto que massacra a idealização e os sonhos adolescentes, porque quantas coisas a gente dizia que seria quando éramos crianças? Bombeiros, astronautas, modelos, e sei lá o que mais que a gente imaginava, né? Presidentes. A gente dizia muitas coisas. Eu queria ser muitas coisas na minha vida. Eu queria ser cantora quando criança. Não me tornei cantora, eu sou uma péssima cantora, né? Sou muito feliz na psicologia, que foi uma descoberta muito posterior, até porque talvez eu nem pudesse ter a dimensão de escolher isso quando criança. Mas a gente não precisa desvalorizar o sonho deles, porque esse sonho ele vai se transformar, ele vai se modificar, ele tem a ver com a faixa etária. Então, a gente mostrar interesse e dizer que é genuíno, isso é o mais importante, não precisa supervalorizar, né? Agora, então, porque meu filho quis fazer um vídeo no YouTube, ele vai se tornar o YouTube. Não dá para embarcar nessa uma fantasia também com eles, mas deixar que eles possam criar e viver suas experiências. Teu filho está interessado pelo TikTok? Senta do lado dele e diz, tá, ensina aí, como é que funciona isso? Vamos brincar desse negócio? Quem são as pessoas que fazem parte dessa rede social? Qual é a tua crítica? O que tu acha legal? Então, ele poder expressar com as suas próprias palavras, interpretações, vai ajudar na história, na matemática, na geografia, no português e em todas as outras áreas. Ontem nós conversávamos, né, a angústia dos professores num grande esforço que estão fazendo para se reinventar e para não deixar os estudantes na mão, não deixar eles desamparados e poder garantir a qualidade do vínculo e acadêmica. E os professores diziam, poxa, aplaudem, né, os profissionais da saúde,
aplaudem tantas pessoas que merecem todos os aplausos, né? Não é uma comparação, mas os professores também poderiam ser aplaudidos. E a gente começou a problematizar sobre isso. O que eu trouxe para a equipe? Isso eu tenho certeza que os professores serão aplaudidos, mas é importante, com tranquilidade, a gente perceber o contexto histórico da educação que estamos vivendo. As escolas, na sua grande maioria, estão no pico de uma grande crise interessante e eu tenho certeza que sairemos diferentes disso tudo, que ela é anterior à pandemia. Então, as escolas, vocês pais devem ter escutado, ensino híbrido, educação 3.0, inversão de sala de aula, metodologias ativas e outros tantos termos que vêm para sacudir, né, o ensino e dizer, o ensino em que os estudantes ficam de uma forma muito passiva frente ao conhecimento, essa escola mais antiga, que tinha a ideia de que esse estudante só precisava receber o conteúdo, não responde mais à geração que nós temos de crianças e adolescentes, que são muito mais protagonistas, que têm muito mais acesso à informação, e também aos desafios do mundo contemporâneo. Então, em que eles vão precisar construir, ter críticas sobre o conhecimento, que sejam, né, cidadãos críticos, éticos, mas também autores e produtores do conhecimento. Então, as escolas já vinham num grande esforço de inovar nas suas didáticas. Nesse contexto, chega a pandemia e nos tira algo fundamental para a inovação didática, que é o vínculo, o olho no olho, o afeto. Nunca se falou tanto em competências socioemocionais nas escolas, né, na potência e na importância da troca afetiva para o desejo de aprendizagem e para a aprendizagem com qualidade. Então, a pandemia nos tirou tudo isso e a gente teve que se reinventar. Então, é evidente que a transposição de uma aula tradicional para o online, ipsis literis, nunca vai responder às necessidades desse momento e ela é irreal, porque a linguagem do digital, ela é mais pocket, ela cansa o olhar, ela, né, exige uma atenção da gente que nós não estamos acostumados, a maioria de nós, pelo menos, que não é adequada para todas as maturações neurológicas das crianças e adolescentes. Então, com tudo isso, as escolas estão aí, se esforçando muito para se reinventarem e para construírem estratégias propícias e assertivas. Isso não significa que uma estratégia que funcionou numa semana vai ser a mesma para outra. Então, vai demandar também que as famílias tenham muito carinho, muito cuidado, muita paciência e entender que é processo e que a gente vai precisar construir no diálogo as estratégias mais adequadas para cada faixa etária. Algumas faixas etárias são muito críticas, no sentido da construção pelo desejo de aprender mesmo. Quando a gente está falando de crianças em período de alfabetização, ensino fundamental 1, isso é muito sério. Selecionar professor alfabetizador é uma das coisas mais difíceis de quando a gente trabalha em escola, tá? Porque exige uma complexidade, uma série de competências profissionais que são difíceis de achar no mercado, né? De selecionar pessoas com todas as competências. Então, é altamente especializado. Todos os professores, claro, mas de alfabetização é altamente especializado. Então, se tranquilizem, pais, porque as crianças têm até o final do segundo ano, e isso ainda vai ficar tudo muito flexível frente ao contexto da pandemia, para fechar o ciclo de alfabetização. Tem que cuidar muito com os grupos de WhatsApp, para a gente não entrar numa ansiedade, achando que na casa do outro está dando conta de tudo, que está fazendo tudo, que está com a agenda todo em dia, e pô, é só na minha casa que não está, então será que meu filho é preguiçoso? Será que eu que não estou acompanhando bem? O grupo de WhatsApp de pais tem que ser para perguntar como é que cada um está, para fazer uma chamada de vídeo, para matar a saudade, para manter vivos laços afetivos dentro das turmas, mas não para fazer comparações ou para deixar as famílias mais ansiosas, ou o que é mais complicado ainda para o contexto da escola,
quando as críticas vão para o grupo de WhatsApp e não chegam na equipe. Se a equipe não sabe, não tem como ajudar, não tem como repensar, não tem como fazer escuta. Às vezes, a gente se alivia no grupo do WhatsApp e isso nem chega na escola. Então, a gente pode ir questionando assim, a serviço do que isso está e como que isso realmente nos ajuda ou não nos ajuda, né, nesse momento. A educação infantil. Educação infantil, mais importante agora, é manter vínculo, é manter o laço com a professora, com a escola, até porque, mais do que nunca, nessa faixa etária, o brincar livre e espontâneo, ele é essencial para poderem dar conta de todas essas frustrações, como eu falei lá no início. Então, as crianças precisam ter um ambiente da casa que ela se aproprie desse ambiente da casa. Manuel de Barros, né, um poeta que eu amo muito, tem um poema que ele fala que a gente vai construindo amor pelas coisas conforme a intimidade que a gente tem pelas coisas. Ele fala que as pedrinhas do quintal dele são as maiores do mundo, porque ele já construiu tanta intimidade com aquelas pedrinhas que elas realmente parecem maiores do que todas as outras pedras do mundo. E que a importância das coisas se dá pela relação que a gente constrói com as coisas. Se a gente tem uma casa muito asséptica, com muito controle, em que a limpeza está acima da relação das pessoas com o ambiente, da criatividade, a gente precisa parar e pensar assim, a serviço do que isso? Será que isso não está falando da minha angústia, e esse é um jeito de expressar a minha angústia como adulto? Será que eu, adulto, também não estou precisando de ajuda? As crianças, elas são a estação meteorológica do clima familiar. Quando a gente percebe que não está bem, e que está tudo bem não está bem, porque dizer que está tudo ótimo nesse momento da quarentena é quase entrar em negação, o que é grave. Então, a gente vai ter sono prejudicado, vamos ter alimentação prejudicada, outras situações, né, da vida prejudicadas. Então, a gente vai precisar de ajuda, entender que vão ter dias difíceis para todos, mas o adulto também poder se escutar, se cuidar, e entender que talvez o melhor que possa fazer pela criança, pelo adolescente agora, é cuidar de si mesmo, para poder estar inteiro na relação com o outro, né? Com os adolescentes, a gente tem algo muito delicado para pensar, que é o seguinte, quando a gente entra na adolescência, ali junto com a puberdade, né, às vezes caminha junto, às vezes não, isso é uma outra conversa, 12, 14 anos, a aceitação dos pares, dos outros jovens, é tão ou mais importante do que a aceitação familiar, tá? Porque é o momento da grande interação com os pares. Todos esses ensaios que a gente faz na adolescência, amorosos, de independência, todos esses ensaios foram interrompidos agora. Foram, para muitos adolescentes, para as redes sociais. Então, amam, brigam, tretam, como eles dizem, né? A treta é a confusão que dá lá no grupo, tudo nas redes sociais. Mas falta esse contato físico. Vou me arrumar para ir para a escola, botar um perfuminho, arrumar o topete, né? As meninas, naquele ensaio todo, comprei o caderno tal para começar o ano, nem tive a oportunidade de usar o caderno tal. Então, todos esses jogos da adolescência foram interrompidos. E poder entender o quanto está sendo desafiador para eles fazerem essa supressão, né, da libido e da necessidade de interação, faz a gente ser mais empáticos. Então, é totalmente natural que eles fiquem mais irritados, que eles tenham um momento de explosões. O que ajuda muito as famílias? Uma estratégia que a gente, né, pode recomendar são as estratégias das reuniões familiares, que elas são simples. Uma vez por semana, convida a tua família, senta com teus filhos e organiza em 3 momentos. Primeiro momento, o momento de reconhecimento. O que foi bom nessa semana? O que cada membro da família pode agradecer e reconhecer no outro? Que seja, você fez um sanduíche para mim na quinta-feira, você né, participou da limpeza da casa, você, né, um carinho, coisas singelas, mas que a gente possa primeiro fazer uma rodada de reconhecimento. E os adolescentes, as crianças amam
esse momento das reuniões de família, justamente porque a gente começa expressando gratidão. Depois elabora uma pauta, ao invés de focar no culpado e na punição e na culpa, foca na solução do problema. Nós temos uma educação cultural nossa muito voltada para punição e recompensa. Eu faço a coisa certa, ou pelo medo de ser punido, ou pela expectativa da recompensa. E isso é muito grave, porque põe o locus de regulação ética do sujeito fora dele. E a gente precisa recolocar no sujeito se a gente quer um mundo diferente, se a gente quer uma sociedade diferente. Para isso, a gente tem que focar na solução. Olha, nós temos um problema que é a louça nessa casa, a louça do almoço. Esse é um problema de todos nós. Como que nós vamos resolver esse problema? Cria uma estratégia para testar por uma semana. E outras tantas pautas que podem ter. Terceiro momento, um momento em família. Termina a reunião de família, o que a gente vai fazer junto? A gente vai ver um filme juntos, nós vamos fazer um bolo juntos, a gente vai jogar um jogo de tabuleiro. Garante que, no mínimo, uma vez por semana, tenha um momento que seja um momento da família. E essas indicações sobre reuniões de família, vocês vão encontrar nos livros da disciplina positiva, que é toda uma literatura de educação voltada para a paz, uma educação mais assertiva, para as famílias. Então, só colocar na internet, na rede, vocês vão ver várias literaturas, ou me perguntem também, pelo Face, pelo Insta, que eu posso estar enviando literaturas que vão ajudar nesse momento a compreender o tempo e a formação, o desenvolvimento das crianças e adolescentes, e como os pais podem estar ajudando, de fato, a melhorar esse clima familiar, porque isso não é só para os filhos, né? Isso também é para os adultos. Para os adultos não se sentirem os papagaios lá em casa pedindo toda vez a mesma coisa, ou muito desgastados por muitas situações de comportamentos desafiadores. Tudo isso a gente pode aprender novas estratégias, se a gente tiver humildade, paciência e disposição, para realmente garantir que a nossa casa seja o melhor ambiente de aprendizagem para a vida, né, dos nossos filhos. E contem com a escola, porque a escola ela está disponível para escutar os pais e para construir essas estratégias conjuntas e comuns. O que ajuda muito nesse tempo de quarentena? Então, as reuniões de família, a arte é fundamental, literatura, poesia, cinema, música. Por que eu insisto na importância da arte quando a gente conversa com as famílias? Tocar uma música juntos, brincar juntos. A gente não precisa ser artista, né, assim, super talentoso. A gente pode pegar uma aquarela e brincar juntos. Por quê? Porque são recursos expressivos. Nós não temos registro simbólico para o que nós estamos vivendo agora. A gente vai precisar construir uma narrativa social para esse tempo, e isso vai garantir com que a gente possa ficar melhor com esse tempo, tá? Então, a arte, ela nos oferece esses recursos expressivos, o que é fantástico. O laço social, situações de solidariedade. Olha, eu estou percebendo que tem uma comunidade carente que a gente pode estar ajudando, que tem situações, né, famílias têm situações muito mais desafiadoras do que a nossa, estão passando por necessidade. Como é que a gente pode se envolver? Como é que a gente pode se ajudar? A gente vai criar uma estratégia, vamos fazer máscaras para doar com os colegas da turma. Então, tudo isso que envolve uma participação social também nos ajuda a se sentir aceitos e importantes para o todo, e tira a gente uma posição passiva, e com isso, a vida, ela vai se tornando mais interessante, ela vai se tornando mais digna de ser vivida, e isso é todo pilar da saúde mental, quando eu saio de uma posição passiva frente ao real, e começo a ser mais criativo e inventivo. O excesso de informações precisa ser cuidado. As crianças, os adolescentes, eles estão colhendo as informações, né? Estão super atentos, o noticiário tá correndo, ouviram os pais comentando que estão com medo que os avós possam se infectar, se contaminar, né? Os papos todos, a gente acha que eles não estão escutando, eles estão escutando, eles estão atentos. O problema é que, às vezes, pegam as informações todas desencontradas, e quando a gente tem essas informações desencontradas, isso tende a ir para o corpo. Como assim? Se a angústia não vai
para a palavra, se a gente não consegue... Opa! Se a gente não consegue conversar sobre o que a gente está sentindo, se a gente não consegue construir uma narrativa sobre o que a gente está sentindo, a angústia, não indo para a palavra, ela tem outros dois caminhos, tá? Ou ela vai para o corpo, e a gente começa a fazer sintomas no corpo, perde cabelo, tem gastrite, alergias de pele, né, dor de barriga, e aí vai, né? O corpo começa a dizer, ó, não tá bem, não tá bem. As crianças fazem febre, é impressionante, né? Somatizam. Ou pode ir para os atos. Como assim para os atos? Quando eu vejo eu sou grosseira com as pessoas, ou deixo as coisas cair, me atrapalho, tô me queimando, tô cozinhando, tô me queimando, né? Esqueço as coisas que eu deveria fazer, os atos falam que as coisas não estão bem. Então, a gente precisa puxar para a narrativa. Às vezes, é sentar com as crianças e ter um tempo de conversa e dizer, tu tá entendendo o que está acontecendo? Que não é férias? E que a gente tá, todo mundo na sua casinha, para poder cuidar um do outro, que tem um vírus, chamado, papapá, fazer essa conversa, né, de tempo em tempo. Conversar sobre a saúde dos avós, sobre, né, dos idosos, os adolescentes, escutar o que os adolescentes estão sentindo e pensando sobre isso, entender que isso é válido. Então, a gente pode se fortalecer emocionalmente para esse momento, ao invés de só tentar passar o mais rápido possível. Pais, cuidem se vocês estão hiperativos nesse momento, se daqui a pouco estão pegando tanto trabalho para si, num momento de eu preciso dar conta, e com isso a gente pode estar vivendo uma defesa contra a tristeza. Às vezes o excesso de ativismo quer esconder os nossos vazios, quer esconder o nosso entristecimento, e mais do que nunca é importante a gente se haver com eles, né? Essa construção de intimidade com a casa, de construção de intimidade com a família, ela também diz de uma construção de intimidade com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias emoções, com o nosso corpo, e então vamos aproveitar essa oportunidade tão adversa para construir uma intimidade necessária que às vezes na correria do dia a dia, que a gente reclamava tanto, né, antes da pandemia, a gente não conseguia desenvolver. Então, com certeza, eu acredito que a gente pode viver com muito mais esperança, passar por esse momento com muito mais esperança. E é fundamental que os estudantes enxerguem nos seus pais e nos seus professores a verdade de que tá todo mundo preocupado, a gente, ok, tem dias muito difíceis, mas a gente vai passar por isso junto, e a gente vai poder ser mais forte disso tudo, porque as crianças, elas perguntam, vai ser sempre assim? Não vou mais poder brincar com os meus amigos? Não vou poder mais ver minha prof? E a gente tem que poder tranquilizar eles e dizer, olha, a gente não sabe quanto tempo a gente vai precisar ainda ficar afastado da escola, né, tendo que usar máscara, sem brincar na praça, mas a gente sabe que isso não é para sempre. Então, a gente vai se unir, se fortalecer, e com a escola também, para que isso seja o mais leve, né, possível nesse momento. Então, reforçando que agora, nada mais é importante, pais, do que o clima familiar da casa de cada um de vocês. E a escola entende que cada família tem o seu tempo, e cada família tem o seu contexto, e está disponível para fazer essas escutas necessárias. Então, não prejudiquem o clima familiar, né, o diálogo da família e a produção brincante das crianças, e toda a conexão também com esse mundo adolescente, que a gente pode se divertir muito com eles também, com uma angústia de que o conteúdo tem que ser vencido, de que tem que dar conta de todas as atividades. Não é por aí, tá? A escola vai estar aberta, a escola vai passar e vai receber todas as famílias com muito carinho depois, e a gente quer poder chegar melhor do que entramos nessa quarentena, que a gente possa chegar bem, né, no final desse processo. A gente está se encaminhando para os minutinhos finais. Quero deixar os contatos também. Então, né, pelo Instagram, Facebook, vocês podem me achar, é Bianca Stock, o meu nome, e a consultoria é Vínculo.
consultoria, quem quiser continuar trocando uma ideia, ou mesmo pelos canais de comunicação do La Salle Carmo, depois tenho certeza que a equipe me passa, se tiver uma pergunta, uma necessidade de indicação de literatura, podem fazer que a gente mantenha a conversa. Mais do que nunca, a gente precisa se ajudar nesse momento, né? Então, pais, para encerrar, quero deixar meu abraço a todos vocês e dizer que eu tenho a certeza de que vocês estão em ótimas mãos, com uma equipe extremamente comprometida, afetiva, né, e saudosas dos filhos de vocês, com brilho no olho, com vontade de abraço e com vontade de que a gente realmente saia mais forte. A comunidade educativa do La Salle Carmo vai poder contar essa história socialmente, comunitariamente, como uma história de superação e uma história de fortalecimento do nosso laço social, já tão fragilizado, que mais do que nunca a gente precisa reforçar, tá? Cuidem da saúde mental de vocês, se entenderem que está muito difícil, que estão fazendo muitos sintomas, não é o momento da gente ser onipotente, não é o momento da gente achar que tem que carregar o mundo nas costas, peçam ajuda, tem muitas instituições sérias de psicologia e psiquiatria no Rio Grande do Sul hoje, oferecendo inclusive atendimento, acolhimento online gratuito para o momento de pandemia, entendendo que o nosso psiquismo está sendo desafiado ao máximo. Então, peçam ajuda, não carreguem o mundo nas costas, é possível fazer muitas estratégias de saúde mental, mesmo no online, né? Por mais esquisito que possa parecer, mas as crianças se adaptam, os pais também se adaptam, então busque as instituições da cidade de vocês que são sérias e que realmente vão poder dar esse suporte. Às vezes, numa conversa, um acolhimento, a gente já consegue ver a realidade de uma outra forma, e isso nos ajuda a perceber que se a gente está lidando com as coisas de um jeito só, né, de um mesmo jeito, às vezes a gente está querendo que a realidade entre no nosso modo de pensar. E mais do que nunca, agora, a gente precisa flexibilizar para construir alternativas, ampliar o repertório de estratégias e alternativas, seja na educação com os filhos, ou em lidar com todo o contexto de home office e de cuidados de saúde, o medo da morte, o medo, né, tantos medos que vêm aí pela frente. Então, que se a gente vai ampliando essas estratégias, a gente tem um fortalecimento psíquico e as crianças também conseguem se inspirar em nós. As crianças e os adolescentes só vão ter vontade de crescer, de se independizar e de serem adultos, se eles perceberem que ser adulto não é só pagar boleto, reclamar da vida ou correr e trabalhar excessivamente. Elas também querem ver o adulto brincante, eles querem ver o adulto que dança, o adulto que namora, o adulto que se diverte, o adulto que relaxa, porque se não for assim, que vontade eu vou ter de crescer, de ser adulta? A gente precisa inspirar eles, né? Mostrar que tem muitos compromissos e responsabilidades no crescimento, mas é bem bom crescer e é bem bom viver também a adultez. No momento que a gente faz esse compartilhamento de valores, dos nossos estilos musicais, das literaturas que a gente gosta, do nosso jeito de ver o mundo, a gente inspira eles a crescer. Eu vou ter desejo de crescer à medida que eu vejo que os meus pais também têm prazer pela vida, também sabem desfrutar da vida e também sabem ser criativos frente às adversidades da vida. Então, esse é o meu convite para vocês. Deixo o meu grande abraço, um abraço especial para a equipe do La Salle e na pessoa do irmão Roberto também, tá? Um abraço, pessoal. Até a próxima.